produto tóxico enfrenta restrições de exportação, mas seu comércio prossegue, com destino habitual em países como Somália, Costa do Marfim, Nigéria e outros africanos, onde as autoridades são incapazes de fiscalizar ou recebem incentivos para não prestar atenção. Aí entra o crime organizado. Confiscaram em Londres 500 contêineres prontos para embarcar para o exterior, se passando por produtos usados ainda funcionando. A lei obriga que equipamento assim seja desmontado no país de origem, mas neste caso destinava-se à África. Lá, trabalhadores de baixa renda, inclusive crianças, são usados para extrair matérias-primas das peças, aplicando com frequência processos químicos que afetam a saúde. Dezenas de pessoas foram presas, mas as autoridades britânicas sabem que há muito mais gente envolvida neste comércio clandestino, globalizado do lixo. Vários escândalos envolvendo carregamentos de lixo tóxico de países desenvolvidos, descobertos na África e outras regiões pobres, levaram os países em desenvolvimento a pressionar a ONU para resolver o problema. O resultado foi a Convenção da Basileia, que controla o comércio e transporte de lixo perigoso. Ela não proíbe esse comércio, mas a partir daí ele passou a ser estreitamente controlado e só pode ser feito com consentimento dos países envolvidos, mas não incluiu o lixo nuclear. O tratado entrou em vigor em 1992. Todos os países desenvolvidos ratificaram, menos Estados Unidos. Já a União Europeia não só ratificou, como passou a policiar os países membros para que cumpram a convenção. 2 anos depois, por pressão dos países mais pobres, foi adotada uma emenda que proíbe o comércio e transporte de lixo perigoso dos países desenvolvidos para o resto do mundo. Essa proibição já é respeitada por quase todos os signatários, especialmente a União Europeia. Mas a emenda ainda não entrou em vigor, porque não foi ratificada por um número suficiente de participantes. Para as organizações que lutam contra o comércio mundial de lixo tóxico, a Convenção da Basileia foi uma grande conquista, apesar das limitações. E mais ainda, a emenda que protege os países em desenvolvimento, proibindo que eles se tornem um depósito de lixo. Mas esses avanços estão sob ameaça, pela pressão constante dos Estados Unidos e de outras nações que se opõem ao controle do lixo tóxico. Jim Puckett, um dos maiores especialistas internacionais no comércio global de lixo tóxico, é baseado em Seattle, aqui nos Estados Unidos, mas está viajando, agora está na Holanda. Nós vamos conversar com ele, ele está em Amsterdã, num cybercafé, para conversar com a gente. Jim, this case that was found out in Brazil, it's not the first time recently that the British were involved in something like that. What is happening there? No, it's not the first time, I'm afraid. These kind of instances are happening quite frequently, nowadays even more so. More and more, less the factory waste and more the household and post-consumer waste, like electronic waste. But electronic waste is just as hazardous, and this material should be controlled by international law. The Basel Convention and the Basel Ban Amendment, which is even stronger than the convention itself, should be controlling this material. In Europe, for example, they have supposedly ratified and implemented the Basel Ban Amendment, which strictly forbids the export of any type of hazardous waste from the OECD and EU to all other countries. But as you can see, 90 containers landed in Brazil, and this is a criminal act. So what is lacking there? Enforcement? What is going on? What is going on? We have unscrupulous operators that can make a lot of money by not doing the right thing with waste, which was taking care of it. It actually costs money to take care of waste in the proper way. So to avoid those costs, they want to externalize those costs to developing countries primarily. And it's not just household garbage, it's electronic waste. We have an epidemic right now, a tsunami of electronic waste flooding from Europe, from North America, to Africa, to Latin America, and to Asia. It's a tremendous problem. The United States, a major perpetrator of this problem because they have not even ratified, not even become part of the Basel Convention, the International
legal regime to control this type of dumping. What needs to happen worldwide to change this situation? Well, the very first thing that you need to think about is put pressure on the manufacturers of equipment like electronics to not have toxic materials in them. Now, in the case of this recent flood of garbage from the UK, of course, that's not an issue. But there we need absolute enforcement from the exporting state. Right now, the UK seems to be coming up time and again, indicating that they don't really care about enforcement. They have been sending waste to Ghana, to Nigeria. They're getting caught left, right, and center in this type of horrible toxic trade. And they're not showing an indication that they care enough to enforce their borders. But Brazil would be very wise to be very vigilant on their borders, in particular this new form of waste trade where people are saying it's all good for the poor, we're sending you old toys, old electronics, etc., when in fact it's going to create environmental liabilities in the long term for Brazil.